3 de junho, Santos Carlos Luanga e seus companheiros mártires. A história desses mártires se deu sob o reinado de Mwanga II, rei de Buganda, hoje uma parte da Uganda. Entre novembro de 1885 e meados de 1886, Carlos pertencia ao clã de Ngabe, mas foi atraído pelas palavras do Evangelho, proferidas e testemunhadas pelos missionários da África, mais conhecido como os Padres Brancos, fundados pelo cardeal Laviguere. O jovem Carlos Luanga converteu-se ao cristianismo e em 1885 foi convocado pelo tribunal para ser prefeito de Sala Real. Desde o início, tornou-se um ponto de referência para os outros, de modo particular para os recém-convertidos, cuja fé apoiou e encorajou. No início, o rei Mwanga, que também foi educado pelos Padres Brancos, embora fosse muito teimoso e rebelde, acolheu Luanga com benevolência. Depois, instigado pelos feiticeiros locais, que viam o poder do rei comprometido pela força do Evangelho, Mwanga começou uma verdadeira e própria perseguição contra os cristãos, sobretudo por não cederem aos seus desejos dissolutos. Em 25 de maio de 1886, Carlos Luanga foi condenado à morte, junto com os outros companheiros. No dia seguinte, começaram as primeiras execuções. Para aumentar o sofrimento dos condenados, o soberano decidiu transferi-los para o Palácio Real, lugar das penas capitais. As 27 milhas que separavam os dois lugares se tornaram 27 milhas de uma verdadeira via sacra. Ao longo do caminho, Carlos e seus companheiros foram submetidos à violência dos soldados do rei, que tentavam, por todos os meios, fazer com que renunciassem à sua fé. Em 8 dias de caminhada, muitos morreram traspassados pelas lanças, enforcados e até pregados em árvores. No dia 3 de junho, os sobreviventes chegaram exaustos à colina Namugongo, onde deviam enfrentar uma fogueira. Carlos Luanga e seus companheiros, junto com alguns fiéis anglicanos, foram queimados vivos. Eles rezaram até o fim, sem gemer, dando uma prova luminosa de sua fé fecunda. Um deles, chamado Bruno, disse antes de morrer: "Uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existirmos mais, outros virão depois de nós." E Carlos Luanga dirigiu as suas últimas palavras a um jovem chamado Kizito, que morreu com ele, que tinha apenas 14 anos de idade, e dizia: "Pegarei na tua mão. Se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas." Santos Carlos Luanga e companheiros mártires, rogai por nós.